Fala galera, o Galão amassou o Independente Del Valle nesta semifinal da Sul-Americana e está na final da competição, pessoal. E a galera da mídia esportiva, da grande mídia esportiva, falou muito a respeito desse jogo, elogiou muito o Galo. Vamos olhar aqui. E a LDU, que vem aqui quinta-feira, está em terceiro hoje. E o título é do Del Valle, porque ele tem uma pontuação que ninguém vai alcançar. Então, o Galo ganhou do campeão equatoriano. Verdade. E a LDU veio aí. Uma missão para o Palmeiras na quinta-feira, jogo que a gente transmite. Mas acho que foi um bom jogo do Galo, assim, no aspecto coletivo e no individual também. Jogou muito bem. É uma boa notícia. A gente vai falar bastante desses aspectos individuais. Você lembrou o Bernardo, né? O Dudu num terceiro jogo bom do Dudu, né? Exatamente. Inclusive fazendo gol no jogo de ida, dando assistência no final de semana, participando hoje também. Vamos falar do Hulk que entrou no segundo tempo. É um momento emocionante, né? Porque o Hulk, mais de ano, não fazia um gol com bola rolando. No Campeonato Brasileiro é assim, claro que já fez aí no mata-mata, mas importante para o Hulk para tirar um pouco desse peso também, dessa cobrança. E aí tem outro jogador que precisava evoluir também, precisa ainda evoluir, que é o Arana. Vai dando confiança, né, Jean? Num momento fundamental, que agora só tem mais um jogo e o Galo, imagino, até pelo elenco que tem, seja favorito contra quem quer que venha pela frente, né? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite para você, boa noite a todos. É isso, o Galo será favorito na decisão. É claro que favorito em decisão de um jogo, o favoritismo vale pouco, mas ele será favorito, ele chega, acho que de maneira indiscutível a essa final, né? Baita gol do Bernard, Foi um hein? jogo também que, além de garantir a vaga na decisão, tem um roteiro muito legal. Porque é isso, é um roteiro de redenções, de consolidação, de recuperações. E acho que vale para todos os protagonistas do jogo, em maior ou menor medida. Para mim, primeiro, esse daí, o Dudu, que foi, para mim, o melhor em campo, fez uma partida extraordinária, realmente num nível absurdo, como há muito tempo a gente não via o Dudu fazer. Será? Mas aí os autores dos gols no primeiro tempo, Guilherme Arana e Bernard. E até mesmo o Hulk, né? Porque por mais moral que ele tenha com a torcida e tal, ele estava no banco não era à toa, ele estava no banco porque de fato ele não tem conseguido jogar nessa temporada no nível que a gente se acostumou a ver. E o gol dele, aí falando do roteiro também, não foi uma cerejinha no bolo. Não, foi que tirar essa pressão aí. Pelo contexto que o jogo apresentava, né? Depois do gol do Spinelli, aí era um contexto de perigo, de realmente um risco grande do Del Valle de repente empatar. E não, foi o gol do Hulk que no fim carimbou a classificação à final. Então acho que foi tudo perfeito, porque primeiro, o Atlético foi melhor, acho que talvez o seu melhor momento no jogo, mereceu. Curiosamente, tenha sido 0-0, que foi a metade do primeiro tempo, a primeira metade do primeiro tempo, foi quando o Galo jogou mais e criou mais. Os gols vieram depois, mas não importa. Então assim, o Atlético foi melhor. Os heróis são heróis que de alguma maneira consolidam essa recuperação ou a redenção, como queiram. Deu sorte, o time hein? está na final e, como você falou, acho que com favoritismo para essa decisão, quem quer que seja o adversário. O mais legal nesse roteiro é que a redenção de um cara que é herói na história do Atlético, o Hulk, foi para salvar outro herói que podia ser vilão da noite, né? Porque, assim, essa campanha, André, do Galo, essa chegada, a decisão, passa muito pelo Everson. Sim. Passa demais pelo Everson nos jogos de mata-mata, onde pegou pênalti, onde foi fundamental. E o Everson acaba falhando, uma falha que não é comum de se ver acontecer com o Everson, mas que deu a emoção para o jogo. Recolocou o Independente Del Valle na partida e o Hulk acaba, de certa forma... Sendo sincero aqui, deve ser muito chato ser concorrente do Estratégia. De cada 10... do roteiro como um todo, não virasse um vilão. Né? Boa noite a todos. As escolhas todas do São Paulo hoje, individualmente, responderam, né? E no caso da necessidade de resgatar um jogador que falhou e que poderia ter levado esse jogo por uma situação difícil, tanto se falou no Everson antes desse jogo, a possibilidade dos pênaltis, um novo empate, etc. Ele seria um jogador quase que responsável pela sequência ou não do Atlético até a final da Copa Sul-Americana. Nos pênaltis, os goleiros eles se transformam nos grandes protagonistas. Não foi necessário, felizmente, para a torcida do Atlético, né, para a comunidade do Atlético de maneira geral, porque o time hoje, muito provavelmente, fez a melhor atuação, talvez, na temporada inteira. Porque se alguém dissesse, lá no começo do ano, quando a gente entendia que o Atlético era candidato ao troféu da Copa Sul-Americana, junto com outras equipes, mas certamente era um dos cotados, se alguém dissesse que na noite do dia 28 de outubro o Atlético jogaria em casa a partida de volta das semifinais, todos nós aqui falamos, isso mesmo, é o que a gente imaginava. Mas contar a história, a trajetória, principalmente na Sul-Americana, com tanta irregularidade, com tantas dúvidas... Oscilou muito durante o ano, Galo. Iria falar, não, é isso mesmo. Todo mundo apostou num bom ano do Atlético Mineiro. Ficou em segundo lugar no grupo, teve que ir para tal da repescagem. Exato, não foi o que aconteceu. Então, mal ou bem, aos trancos e barrancos, como se diz, o Atlético chegou até a noite de hoje. A atuação na semana passada no Equador não foi ruim e o Atlético não merecia perder o jogo, mas não foi do nível da de hoje. Hoje o Atlético, como time de futebol, deu um passo à frente numa situação em que era necessário dar esse passo.
dar uma resposta para o torcedor que está falando em salvar o ano, etc. E agora não é uma questão de salvar o ano. Essa atuação, por mais que seja uma amostra pequena, qualifica o Atlético Mineiro, se jogar assim, como favorito para ganhar a final. E na noite de hoje a gente viu os pontos fortes coletivamente falando, o jeito de jogar previsto e planejado pelo São Paulo hoje funcionou. O Atlético fez um ótimo jogo em casa. O torcedor vai voltar para casa hoje muito satisfeito, não só pelo resultado, mas pela resposta coletiva e individual. Dudu, Bernard e até o Hulk, que novamente entrou e fez um Principalmente gol o Dudu, hein? emociona, deu para perceber em campo como ele reagiu emocionalmente ao gol que ele marcou. Grande atuação do Atlético, promissora no sentido do que vem pela frente, já que quando essa comissão técnica assumiu, o objetivo era conduzir o Atlético à final da Sul-Americana e terminar o Campeonato Brasileiro da melhor maneira. O jogo de hoje mostra que tudo isso é plenamente possível. Bom, então vamos ouvir alguns dos heróis aí dessa noite nessa classificação do Galo. Tem Hulk, tem Dudu e tem Bernard. Vamos lá. O Hulk, a gente entrevistou pelo menos uns 30 torcedores do lado externo antes de começar a partida. E sempre a repórter perguntava, quem vai marcar o gol da classificação? Cara, não teve um que não citou que você ou começaria e marcaria 2, ou entraria no segundo tempo e marcaria 1. Parece até uma previsão, todo mundo já sabe que isso vai acontecer, né? Feliz por Deus ter ouvido as preces dos torcedores. Gratidão por essa confiança, mesmo passando por uma situação, por um momento não tão bom. Cara, jogo futebol profissional há quase 22 anos, a gente sabe que tem altos e baixos, mas não me recordo de ficar tanto tempo sem fazer gol, mas isso não tirava a minha confiança, pelo contrário. Procurava focar cada vez mais e mais, esperando o momento certo. Fico feliz por ter contribuído com meus companheiros para poder levar o nosso time à final da Sul-Americana, que era o nosso sonho, nosso objetivo primeiro, né? E o sonho agora é ganhar essa final, para que se Deus quiser entrar na história do clube. Então, gratidão a todos os torcedores. Dedico esse gol primeiramente a Deus, aos torcedores da massa atleticana que não desaponta nunca deixaram de confiar em mim. Eu nunca vou deixar de confiar nesse clube, qual eu tenho tanto respeito e carinho. Com 39 anos, eu estava ali atrás, quando você faz o gol, se ajoelha, ainda tem espaço no coração e nessa empatia com a torcida de se emocionar, né? Cara, não tem como a gente se emocionar. O futebol é muito forte, né? O futebol mexe com a gente. São 39 anos, a gente cansa de concentrações, de viagem, mas ama fazer isso. Eu amo fazer isso, que é jogar futebol. Primeiramente Deus e, claro, minha família. E o futebol, pra mim, já vem ali em terceiro lugar, porque o futebol mudou minha vida. Eu sou muito grato ao futebol, sou muito grato por tudo que o futebol fez na minha vida. Ajudou todos os meus familiares, muita gente que eu consegui ajudar através do futebol. Então, o mínimo que eu posso ter por ele é respeito e gratidão. E até o momento que eu puder jogar, vou jogar com muito orgulho, com muito amor e com muito respeito ao futebol que tanto me ajudou. Bernardo, não é o mesmo estádio, nem é a mesma competição, mas é o mesmo ambiente e é essa camisa que é muito forte. Tá passando um filme na cabeça de 12 anos, né? Sem dúvida passa. Eu tava pensando nisso, né, antes do jogo, que é a primeira final da Sul-Americana que a gente joga, da história do clube. E poder estar no primeiro título da Libertadores e também poder estar no primeiro título da Sul-Americana é algo que representa muito, é algo muito grandioso dentro de um clube tão grande. Então, eu tenho certeza que a gente estava falando disso desde o início da Sul-Americana, que a gente tinha capacidade de chegar no final do ano vencendo esse campeonato, chegando na final. Então, eu tenho certeza que a gente tem um grupo muito forte para poder conseguir isso. É lógico que vai ter as suas dificuldades dentro da final, mas a gente sabe que a gente vai estar muito bem preparado para qualquer adversidade, sem dúvida nenhuma, em busca desse título. Dudu, ele falou que você foi o cara do jogo, mas eu diria que dá pra falar que você foi o cara da semifinal e até o cara dos últimos 8 dias do Galo, porque 1 gol e 3 assistentes. É isso mesmo? Cara, nada, eu acho que é a equipe, né? A estrela, acho que quem joga tem uma parcela boa, acho que a equipe toda, a comissão técnica, toda a equipe, todo o staff aqui do Galo, que merece chegar nessa final, né? Acho que a gente vem tendo um ano muito difícil, tanto no Campeonato Brasileiro, como a gente teve alguns jogos também na Sul-Americana muito difíceis. Acho que a equipe suportou bem essa semifinal, fizemos 2 grandes jogos. Agora é pensar agora no Campeonato Brasileiro para depois a gente pensar nessa final. Essa recuperação de confiança passa um pouco pela motivação que o São Paulo trouxe para você? Eu acho que dele também, né? Mas a comissão técnica do Cuca também me dava muita moral, né? Acho que foi o grande responsável para mim vir pro Galo. Acho que a equipe tá de parabéns pela semifinal que fez, agora é focar no Campeonato Brasileiro, porque a gente sabe que a final é só daqui 20 dias e a gente tem que se preparar bem. Berner, o André que falava sobre a melhor partida do Galo, talvez no ano. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é a melhor partida do Dudu com a camisa do Atlético Mineiro também. Tudo bem? Sem dúvidas. Boa noite a você, Calçade, André, Jean, os fãs do esporte. Nossa, Dudu, sem dúvida, do Atlético. E do Cruzeiro também, né, Birne? Não, muito tempo. O Dudu Mineiro. Eu acho que é um jogo um pouco... Eu vou só ter de resgates. Não quer dizer que os resgates são definitivos, mas você pega o Dudu resgatando o seu poder de resolver partidas.
Você pega o Bernard decidindo o jogo pro Atlético. Você pega o Rony, não como centroavante, jogando pela direita, aberto, com bastante contribuição, incomodando muito o adversário. Você pega o Alan Franco, que não entra no resgate porque não tem a história desses jogadores dentro de campo, cada um está falando de caras muito vencedores, mas é um cara que foi jogar lá do lado direito, quase como um ala defensivo, para dar equilíbrio, porque o Bernard é um falso centroavante, não era centroavante na verdade, que encostava no Rony do lado direito, então você precisava ali de um pouco mais de sustentação. Você tem o Arana, que é outro jogador muito importante, outro jogador histórico fazendo gols. E você tem o Sampaoli, que é um técnico importante na construção de um Atlético vencedor, mesmo que não tenha sido o campeão, mas ele foi muito importante para alicerçar o título Atlético, os títulos, no ano seguinte, que faz diversas modificações desde quando vai chegando, procurando uma equipe, e que chega no jogo mais importante da temporada do Atlético, no momento, e consegue, com seu time, com essas modificações, fazer talvez o melhor jogo da equipe na temporada, certamente o melhor jogo na Copa Sul-Americana. Então, acho que é um jogo muito de resgate, acho que o torcedor atleticano tem que estar muito feliz. A temporada é uma temporada sofrida, mas que pode terminar feliz. É verdade. Ô, Mário Marra, o Birner falou sobre resgates, né? Resgates individuais, a gente citou vários jogadores. Mas é o resgate de um time, né? Porque como lembrou o Birner aqui, Marra, se a gente for elencar tudo que o Galo passou esse ano, né? Com troca de treinadores, com salários atrasados, com questionamentos com relação à parte financeira também, não só por salários, com insatisfação de jogadores, com treta de torcida com determinados jogadores por causa de posicionamentos ali extracampo. É a redenção de cada um que acaba promovendo uma redenção coletiva. Edmar, que ainda não tem o título, né? Mas chega a uma decisão, hein, Marra? Tudo bem? Tudo bem, William. Prazer estar com você, com os companheiros, com o Fã de Esporte. Uma noite muito especial aqui na Arena MRV. Lotada, o torcedor entusiasmado. E o William, sim... Eu concordo muito com o que disse o André, né? A gente poderia, lá no início do ano, falar de um Atlético numa final de Sul-Americana, mas os caminhos não foram os caminhos que a gente pensou lá no passado, lá em março, lá em abril. O Atlético pegou caminhos completamente diferentes, com tudo isso que você falou, inclusive questões administrativas. E, para mim, a chegada do Jorge Sampaoli resgatou alguns jogadores que vinham não só fisicamente, vinham com a confiança abalada, vinham com a parte técnica abalada, e hoje foi, não a final, mas o ápice de uma reconstrução de rota, recalculando rota. Hoje o cálculo da rota encontrou um caminho que é o caminho que o Atlético deveria ter seguido muito antes. A gente nem falou do Scarpa, né? Scarpa, que é o jogador que mais estava em campo, que participou decisivamente de vários momentos importantes da temporada, não só fazendo gol, não só dando assistência, mas sendo o jogador do passe antes da assistência, e hoje ele não jogou. E ele vai poder jogar a grande final. O Atlético conseguiu escapar da dor de ter a ausência do Scarpa. Ô, seu Mansur, é o seguinte... Fazia tempo que eu não vi o Atlético jogar bem como jogou hoje, hein? E isso é fato. Mais importante até, talvez, do que jogar bem hoje, são as boas notícias que o jogo de hoje talvez possam trazer. A recuperação de dois jogadores que não estavam conseguindo recuperar o bom futebol, Dudu e Bernard. Bernard até esboçou alguma coisa aí nas últimas rodadas, mas os dois jogaram bem hoje, especialmente Dudu. Fez um grande jogo para lembrar até os tempos de Palmeiras. Não, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Paulo Nunes. Boa noite a todo mundo que assiste o programa. Foi um Atlético animador, assim, se você pensar que é um time que agora se prepara para uma reta final de temporada, que ele vai com uma final de Copa Sul-Americana, podendo, através dela, chegar numa vaga de Libertadores. Acho que o Atlético chega como favorito na final da Copa Sul-Americana, pelas individualidades que tem, não pelo que vinha jogando como padrão, mas pelas qualidades individuais que tem, seja contra a Laú, seja contra o Lanús. Mas faltava um pouco de desempenho coletivo, convincente, consistente, e acho que o Atlético fez isso hoje. A partir de uma estratégia que o Sampaoli montou, daqui a pouco a gente fala um pouco mais detidamente sobre ela, com uma mudança na maneira de defender, na maneira de atacar do time, tudo isso funcionou muito. Eu acho que o Dudu vinha dando alguns sinais de crescimento nos últimos jogos, mas sem dúvida alguma hoje foi a melhor partida dele. Mais tímidos, né? Mas hoje foi... Mesma coisa com o Bernard, um time muito intenso o tempo todo. O primeiro gol sai de uma pressão, recuperação de bola na frente. E um time que não baixou o nível até mesmo com o placar praticamente definido no fim do jogo. Enfim, acho que tem bastante coisa interessante na atuação do Galo para a gente falar e deixa um otimismo em relação à final.
É isso. E assim, a gente que já conhece razoavelmente bem o trabalho de Sampaoli, né, de outros tempos, hoje foi um time com a cara do Sampaoli, intenso. né? Um time intenso, um time brigador, um time ligado, que não abriu mão de atacar o tempo todo. Foi mais ou menos o que a gente imaginava, né, do Sampaoli quando ele assumiu o Galo lá atrás, com o bom elenco que ele tem. Não, Paulo? Bem-vindo ao Troca, amigo. Obrigado. Bem-vindo, não, né? Boa noite. Boa noite, Mansur. Boa noite, Diniz. Boa noite a todos. Boa noite a todos aqui no Rio de Janeiro, né? Nesse dia tão difícil hoje, que todo mundo esteja bem e que as coisas possam melhorar, porque tá complicado. Sobre o Sampaoli, eu estava em casa e eu fiquei assim, olhando o primeiro tempo e fiquei, cara, o Sampaoli, ele conseguiu transformar o Atlético, né, nesses 2, 3 jogos últimos, tanto de brasileiro como da Sul-Americana, Diniz, de um time daquele que você pode falar assim, esse time é a cara, é o time do Sampaoli. Se você está vendo o jogo e não sabe se o Sampaoli está na beira do gramado, você fala assim, tem a cara do time do Sampaoli, porque foi absurdo o primeiro tempo que o Atlético fez hoje. Marcação alta, com pressão, muitos erros no último passe, né, no primeiro tempo, pelo menos aquele último passe para deixar na cara do gol, ou uma finalização, ou uma tomada de decisão, mas as jogadas coordenadas, elaboradas, produzidas, no primeiro tempo, várias dentro da área, né? Então, assim, eu acho que ele está tendo tempo agora de trabalhar esses caras. Você falou em recuperação, eu acho que é importante também esses pouquinhos de minutos que ele está dando pro Hulk, e ele vai recuperando o Hulk hoje de novo, você vê a dificuldade que o Hulk tem quando está na frente do goleiro, né? O que se transforma para uns um desespero, para ele é uma calmaria. Então, assim, é importante, eu acho que o Atlético mostra, para mim, nessa final, pro lado do copo cheio, que é um time que está melhorando, e pro outro lado, Felipe, eu acho que o torcedor palmeirense, depois desse jogo do Atlético hoje também, tem um quê de felicidade, porque ele viu um time que está liderando o seu campeonato, né? Verdade. Campeonato equatoriano, né? Que ia enfrentar a LDU, que não enfrentou, mas mostra que esse campeonato, né, o equatoriano, não é tão forte e que o Palmeiras pode sim, jogando em casa, sem altitude, fazer essa reviravolta. Vale lembrar que LDU e Independiente Del Valle se enfrentariam no final de semana pelo campeonato equatoriano, né? Mas como os dois times estão envolvidos nas competições sul-americanas, a federação local, a Federação Equatoriana de Futebol, acabou adiando o jogo para que os dois times possam se preparar bem para esses confrontos, né? Hoje o Independiente Del Valle contra o Galo e na quinta-feira a LDU jogando contra o Palmeiras. Você sabe que eu estava ouvindo o Paulo falar, e ele tem razão a respeito do Hulk, mas eu tenho a impressão que o problema era mais do time e menos do Hulk. Sim. A pouca produção do Hulk ofensiva, eu tinha mais a impressão de que era um problema coletivo, né? Porque se a gente pegasse o time como um todo, o Rony estava com dificuldade de fazer gol, o Hulk estava com dificuldade de fazer gol, o Dudu não fazia gol, o Bernard não fazia gol, o Arana, que costuma, né, fazer gols com frequência, não é um artilheiro, mas tem sempre participações em gols, não estava fazendo gol, o Igor Gomes, muito menos. Ou seja, era um problema, eu tenho a impressão, Mansur, muito mais coletivo do que individual da figura do Hulk. Hoje, a chance apareceu e ele meteu na rede. Só um detalhe antes de responder a sua pergunta. Quando o Paulo falou que a torcida do Palmeiras tem uma ponta de felicidade, sabe qual é o último jogo do Galo antes da final da Sul-Americana? Em tese, pelo calendário, 3 dias antes? Contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. Pelo Campeonato Brasileiro. O que dá uma possibilidade enorme de que seja um Galo... A ver como é que vai ser a situação do Galo, né? Exatamente. Naquela altura. Mas ele já... Mas eu acho que essa vitória essa última vitória agora contra o Ceará já deu uma... Ele até lá tendo mais uma vitória, duas, que seja... Ele tem, são 1, 2, 3... Tem 3 jogos, depois o jogo com o Palmeiras, pelo Brasileiro, e aí a final da Sul-Americana. Hoje são 5 pontos de diferença do Atlético para a zona do rebaixamento. Eu acho que ele vai ter ali uma gordura que permita ele... concentrar na final. Concentrar e ter um time bastante diferente desse jogo com o Palmeiras, que era um dos jogos mais desafiadores, um dos jogos desafiadores da tabela do Palmeiras até o final. Em relação ao Hulk, eu acho que tinha um pouco das duas coisas, né? Eu acho que o Hulk, nos últimos tempos, vinha sendo um jogador que aqueles momentos em que ele resolvia jogos... Estava em uma fase, se tornando mais esparsos. É natural, acho que o tempo vai passando. Por mais que ele seja um espetacular profissional dedicado à profissão, alguém que se cuida ao extremo, e evidentemente que o coletivo do Atlético também não ajudava ele a ser a melhor versão do Hulk. Acho que a partir de agora, especialmente desses jogos daqui até a final, acho que o Sampaoli vai tentando entender uma forma de
reencaixar o Hulk, tentar ver com um coletivo um pouco mais ajustado, se ele consegue ter o seu jogador de mais desequilíbrio no time. Acho que passa também por uma questão de pressão na saída de bola do adversário, né? Muito por isso. O Atlético fez hoje, bem, né? No primeiro tempo, fez muito bem com todos os jogadores participando. O Rony é um especialista O Rony nisso. faz muito bem esse trabalho, todos os jogadores participavam muito desse trabalho de pressão. Eu acho que tudo isso vai pesando. Agora, é evidente que no momento difícil, você olha para o elenco inteiro do Atlético, o jogador de quem mais você espera desequilíbrio é o Hulk. E esse encaixe nessa marcação, lógico que o Rony faz isso melhor, né, do que o Hulk, até pelas características. E pela força, né, pelo sprint, pela idade, por tudo. Vários momentos da partida. Agora, você não pode abdicar de um cara com a capacidade do Hulk. Decisão, você tem que fazer. né? Primeiro, ele consegue fazer essa marcação também. Não consegue fazer como o Rony faz, mas ele consegue entregar. E aí, quando tem a bola, o Atlético é outro Atlético com o Hulk. Porque um cara que sabe se movimentar bem, que tem uma leitura de jogo, que tem um bom passe, que finaliza bem, que tem força. O gol que ele faz hoje, que ele dá o tapa, que ele recebe a bola, né? A bola tem um desvio do zagueiro do Independiente, só que ele já dá o tapa e já sai. O domínio já é pra fazer o gol. Pra fazer o gol. Ele não tá aquele cara tentando pentear a bola para tentar receber uma falta. Ele já sabe o que ele vai fazer. Então, assim, você não pode abdicar, cara, com um cara com a capacidade igual o Hulk. Pessoal, então tá aí, né, o Atlético Mineiro, a imprensa falando sobre essa grande vitória do Atlético Mineiro, o melhor jogo do ano, Hulk ressurgindo, Dudu, Bernard, pessoal, grande vitória do Atlético. Agora, que seja contra o Lanús, seja contra a Laú, o Atlético é amplo favorito e deve conquistar, né, caso dê a lógica, o título da Sul-Americana, né? Que a julgar pelo como estava sendo o ano do Galo, vai ser um título que vai deixar a torcida muito animada, pessoal. O Atlético estava muito mal, eliminado de Copa do Brasil, de Brasileiro, no Brasileiro vem muito mal, né? Na verdade, vem muito mal no Brasileirão, lá brigando ali na parte de baixo da tabela, ou seja, esse título da Sul-Americana, caso venha dar a lógica, né, vai dar um suspiro até pro próximo ano, né, pro Galo se reorganizar, organizar esse elenco, vai ver se o São Paulo continua, né, já que o São Paulo é meio biruta, mas vai ser um título de suma importância e um título inédito, né, pro Atlético Mineiro. Jogou muito bem hoje, colocou o Del Valle na roda, pessoal. Mas e vocês, galera, o que acharam da partida do Galo hoje contra o Del Valle? Coloquem aqui nos comentários, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem seu like no vídeo para não perder nada aqui no canal. Até o próximo vídeo, pessoal.